Parábola do Rico e Lázaro. Eu sou Jason Soares e sejam todos bem-vindos aqui ao canal Ministério. Hoje eu quero dar continuidade aqui à série que a gente começou alguns meses atrás, alguns anos atrás, que eu nem havia terminado ainda, pois falta duas parábolas para terminar, que está descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 15 e o capítulo 16. Na verdade é o capítulo 16, na verdade as duas parábolas se encontram. O 15 a gente já estudou sobre as três parábolas no capítulo 15. E aí eu quero retomar aqui o estudo e a série das parábolas. E eu quero comentar com vocês aqui sobre a parábola do rico e Lázaro. Essa é uma parábola muito interessante, onde muitas pessoas que creem na existência da alma vivente após a morte do corpo, ou quando você morre, existe uma alma que sobrevive, um espírito que vaga por aí. Essa é uma palavra muito interessante, que muitas pessoas também defendem a ideia de existir um seio de Abraão como um lugar intermediário entre o céu e a terra, e que nesse lugar muitas pessoas, muitas pessoas não, as pessoas que morrem fiéis a Cristo vão desfrutar de uma vida eterna já prévia nesse estágio. Muitas pessoas também ensinam a partir dessa parábola que existe um inferno de fogo, onde aqueles que não morreram preparados em Cristo, quando morreram, sua alma saiu do corpo e foi logo destinado para esse lugar para ser também atormentado previamente até o juízo final. Então, há uma parábola muito interessante. Muitos que ensinam esse ensinamento concluem que essa parábola ela não é uma parábola como a maioria assim enxerga, porque ela não toma nome de parábola. Só que se a gente fosse levar em conta isso como sendo a premissa primordial para definir esse contexto como uma parábola, sendo que ele não tem nome de parábola, a gente também deveria desconsiderar a própria parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, como todo mundo prega e fala que é uma parábola. Porque quando Cristo conta a primeira parábola para enfatizar o amor de Deus pelos perdidos, ele conta a parábola da ovelha perdida. Aí ele fala de parábola. No versículo 3 do capítulo 15 de Lucas, fala assim, ó. Então eles propôs Jesus esta parábola. Aí ele conta a parábola da ovelha perdida. Depois, em seguida, ele conta outra história, dentro dessa mesma história, que é da dracma perdida, mas não usa o termo contou-lhe outra parábola, ou propôs outra parábola. Continua a história. Aí, quando chega na história do filho pródigo também, o versículo 11 fala assim, do capítulo 15 de Lucas, ó. Continuou, certo homem tinha dois filhos. Aí ele fala a história dos dois filhos pródigos, que essa parábola já está aqui no canal, você pode pesquisar aí, você vai achar a explicação dessa parábola que eu dei aqui no vídeo. Então, é uma parábola. Quando você vê o encerramento dessa parábola do filho pródigo, no capítulo 16, Cristo inicia outra parábola, que é a parábola do administrador infiel, que vai ser a próxima parábola que nós vamos avaliar, né, para fechar aqui as parábolas dos evangelhos. E depois que ele conta essa parábola, que ele está falando sobre dinheiro, sobre um administrador infiel ao seu patrão, que gosta muito de riqueza, tô dando aqui um spoilerzinho, né? Que gostava muito de riqueza, que subornava o seu patrão. E aí Cristo conta essa parábola, diz o texto aqui no capítulo 16, versículo 14, que o fariseu, que era avarento, quando escutou essa história, ele ridicularizava Jesus. Aqui ele termina essa parábola. Depois ele dá um outro ensinamento, pequeno e rápido, versículo 18. Aí no capítulo 16 de Lucas, versículo 19 até o 31, ele começa a contar essa parábola. E o interessante é que essa parábola de Rick Lázaro já é uma parábola existente, digamos assim. Ela já é uma parábola existente, na verdade já era existente naquela época. Ela circulava ali em Jerusalém, todos os arredores daquele lugar ali, né? E essa parábola, de acordo com vários e alguns especialistas, essa parábola se chama o discurso de Hipólito. Isso é um discurso egípcio. E Cristo se utilizou dessa parábola para dar uma lição de moral naqueles ouvintes dele, que estavam ouvindo ele pregar, né? E com um objetivo simples e objetivo, que está no final da parábola, quando eu vou aqui desenrolando aqui a história, quando eu for desenrolando aqui a história, eu vou mostrar para você qual é o objetivo final dessa parábola, no final dela. E é verdade que existia essa crença corrente no meio do povo, que o povo agora acreditava em alma, em espírito que saia do corpo e até mesmo fantasma. Ou num estágio que a pessoa ficava queimando aí, atormentada, ou no purgatório, ou nesse seio de Abraão, porque quando Israel, ou todo mundo, na verdade, na época ali, anticristo, foram dominados pelo Império da Grécia,
A Grécia helenizou tudo que se chama país, continente ali, cultura, e ficaram culturizados pela Grécia, né? Ou helenizado, como diz o ditado melhor, a expressão melhor. E aí pegaram os costumes dos gregos. Então, quem tem essa ideia de quando a pessoa morre, a alma sobrevive à morte do corpo, né? Fica penando, vagando, vai para algum canto aí, para algum lugar lá, que eles chamavam, na verdade, ele, né? Ou de Sheol, ou de Hades, ou de Gehenna, é os gregos. Então, Cristo só se utilizou dessa história, não foi para ensinar que existe vida após morte, ou que alguém está por aí penando, e coisa do tipo. Ele pegou essa história para inverter a história e dar uma lição de moral para todos os seus ouvintes. Primeira coisa, como eu estava falando já, inversão da parábola ou da história. Ele inverteu a história porque nesse conto de Hipólito, quem era salvo era o rico, entendeu? Porque naquele contexto, naquela época, até no povo de Israel também, a pessoa que era rica, que tinha muitas posses, que era cheia de bênçãos do Senhor, era aquela pessoa que Deus amava, né? Que sobre aquela pessoa estava a bênção do Senhor, e aquele que era pobre era a pessoa que era desprezada por Deus. Só que isso é uma bobagem. Biblicamente falando, teologicamente falando, isso é heresia. A graça de Deus está sobre todos, independente de rico ou de pobre. E o fato da pessoa ser pobre não quer dizer que a pessoa é amaldiçoada, não. Entendeu? E o que acontece? E ele conta exatamente essa história, falando dos dois personagens, um chamado Lázaro, que é o mendigo, e o outro é Lázaro. Ou melhor, Lázaro, que é o mendigo, e o rico, que não tem o um nome. E o que acontece? Esses dois, ele veio a morrer, né? Ele veio a morrer e foi sepultado. Aí o que acontece? No versículo 22 e 23, diz assim, ó, aconteceu, morreu o mendigo e se levado pelos anjos para o cio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse ele, né? Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do meu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Vê quão interessante desse versículo 22 a 24. Primeira coisa para a gente se avaliar. Primeira coisa. Os dois morreram, o rico foi sepultado, né? E o mendigo ele foi levado para o seio de Abraão. E depois esse rico estava atormentado no lugar que ele estava. E a palavra fala que ele estava atormentado no inferno. A palavra aqui inferno no grego, na linguagem original do texto do Novo Testamento é o grego, é Hades. E Hades é sepultura. Só que a tradução para o nosso idioma português está inferno. Aí na concepção de muita gente, inferno só seria aquele lugar lá que arde em fogo e tal. Tem gente lá sendo atormentado, a alma dos perdidos, dos mal estão lá. Só que para a linguagem original, Hades é sepultura. É o lugar que a pessoa está sendo sepultado. E outra coisa interessante, se isso aqui fosse verdade ou literal, então a gente tem que dizer pelo menos uma coisa interessante, que o inferno e o céu é perto. Porque vê, o rico está sendo atormentado, mas ele vê o pobre lá, Lázaro, Abraão no seu seio. Porque o seio de Abraão aqui, na concepção de muitos, é o paraíso, né, prévio, antes de Cristo voltar, que de forma definitiva vão levar a gente para o céu. Aqui é o prévio. Então, essa parábola também podia muito bem estar ensinando isso para a gente. Só que isso é uma heresia a gente ensinar assim. Porque, biblicamente, o céu não é perto do inferno. Porque o inferno nem muito menos existe, tá certo? A gente interpretar assim, a gente estaria distorcendo um próprio texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, onde nos diz ali o desfecho final da história da humanidade, onde Cristo virá estabelecer a sua cidade santa com seus salvos, e diz no versículo 4 que ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Não vai ter pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E nem lágrima vai rolar mais nos nossos olhos. Então, se o texto está dizendo que as lágrimas não vai rolar mais nos nossos olhos, ao ver alguma coisa de ruim, alguma destruição, então, se assim for verdade, o paraíso aqui e o rico aqui perto, atormentado, então como é que é nós, que pela graça de Deus vamos herdar o céu, como é que a gente ficaria contente no céu ao ver do lado os nossos amigos aqui e familiares, aqueles que se perderem,
né? A gente ora para que não se perca nenhum, mas aí cada um tem que tomar a sua decisão. Como é que a gente estaria contente vendo aqui nossos amigos aqui, ao nosso lado praticamente, assim como está escrito na parábola, sofrendo e queimando eternamente. Então é para você ver que isso é uma linguagem fictícia. O propósito dessa parábola não é ensinar isso. E o propósito da parábola é ensinar outra lição. Pois bem, então vamos continuar o nosso estudo. A impossibilidade, a impossibilidade dessa parábola ser literal, como já destaquei aqui, é esse fato exatamente também, os fatos, né, de muitos, mas eu estou dando aqui um pouco uma prévia, né, sobre isso, né? É onde o céu se apresenta aqui nessa parábola como sendo perto do inferno. Então isso torna impossível essa parábola ser literal, por esse detalhe também. Aí o que acontece? Então a lição moral é o seguinte: todo mundo em vida teve a sua oportunidade e está tendo essa oportunidade de salvação. Agora, a salvação, ela é só obtida quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo e em vida seguimos a sua instrução que está sendo escrita na sua palavra. Porque, por exemplo, aí, quando ele tá aqui em tormento, depois ele fala, você pode ler o capítulo 16, versículo 19 até 31, toda a parábola, estou fazendo só algum resumo para o vídeo não ficar muito longo. Quando você continua a história, ele pede para que o pai, Abraão, deixasse ele ir voltar para sua casa, porque o lugar que ele estava era tormento. E assim ele anunciaria a seus 5 irmãos, como ele fala aqui, que aqui onde ele está é um lugar ruim, não presta. Ou seja, basicamente o que ele estava dizendo era que ele devia se converter, devia se arrepender, porque para onde vai os perdidos não presta. Assim, de acordo com o que está escrito na parábola. Só que Abraão diz o seguinte para ele, ó. O seguinte para ele. Respondeu Abraão ao pedido dele voltar para a casa dele paterna e anunciar isso para os amigos, para os irmãos dele. Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: não, ouve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Qual é a lição aqui moral da parábola? É que todos aqueles que vivem a sua vida aqui na terra, eles têm que ouvir Moisés e os profetas, ou seja, seguir o ensinamento de Moisés, descrito na Bíblia Sagrada, e dos profetas, que vai desde Moisés até Malaquia, que é o conjunto de Moisés e os profetas. Ainda que alguém fosse voltar aos mortos e pregar, eles não se arrependeriam, porque o que de fato a gente tem que se arrepender é pautado naquilo que está escrito na palavra. Assim, quando ela diz que a gente está pecando, que a gente está errando, determinando aqui na palavra, a gente tem que se arrepender mediante isso. E algo interessante é que, no final, essa parábola mostra duas perspectivas. Primeiro, na mentalidade da galera lá, daquele pessoal lá, eles acreditavam que podia alguns, não todos, da comunidade, mas alguns já estavam infectados por essa crença, acreditavam que podia ser que alguém saísse dos mortos e ia visitar seu pai e tal, coisa que o Antigo Testamento, né, prega frontalmente contra isso, contra consultar espírito de morto, contra essa ideia de que mortos vêm em espírito e visitam o pai ou a família. Ela vai contra. E a outra perspectiva é que o próprio Abraão diz que ainda que ressuscite, ó, para alguém existir na concepção aqui de Abraão, digamos assim, voltar à vida tem que ser pela ressurreição. Ou seja, a parábola, na lição moral dela, está dizendo para a gente, primeira coisa, você precisa crer em Deus e nos escritos dos seus fiéis profetas, Moisés e os profetas. Segundo, que só em vida você pode buscar salvação para você mesmo e advertir a outros que estão vivendo no pecado. Porque depois que morre, ninguém volta mais para casa. E algo muito interessante dessa parábola também é que Cristo ensinou que tanto o rico quanto o pobre, todos eles podem se perder e podem se salvar. Então, em resumo, a parábola está dizendo basicamente isso, tá certo? Porque no contexto dela aqui que ela está inserida, ela está falando de dinheiro, como foi no contexto da parábola
do administrador infiel. Então, Cristo conta essa história invertendo ela para mostrar que um rico também pode se perder e que um pobre pode se salvar. Entendeu? Então, qual é o parâmetro de guia para a salvação do povo de Deus aqui nessa história? É Moisés e os profetas, ou seja, a Bíblia Sagrada, a qual nos mostra a salvação e o Salvador, que é Cristo Jesus. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, de forma breve, o tempo ali já está avançando, esse vídeo já tá mais de 15 minutos, mas no próximo vídeo, a segunda etapa dessa parábola, eu vou mostrar para vocês os argumentos que mostram de fato que ela não é literal e que essa ideia de vida após morte, de espírito sair do corpo, não é algo bíblico. E também vou pegar agora aqui também algumas perspectivas daqueles que aderem a essa crença e por que eles aderem assim, tá certo? Então no próximo vídeo eu vou fazer um segundo vídeo explicando agora só esse detalhe da parábola e mostrar para você biblicamente que a ideia de vida após morte, que espírito que sai do corpo ou alma penada que sobrevive a morte do corpo não existe. Isso é meramente uma invenção grega e infelizmente muitos do judaísmo, do cristianismo hoje abraçaram essa ideia porque foram influenciados, tá certo? Que Deus te abençoe, que você curta esse vídeo, compartilhe, se você não é inscrito ainda, se inscreva e dê seu like, porque isso é muito importante aqui para o crescimento do canal. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser.